Boa noite, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius. Sou reconhecido nos livros de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos, segundo as informações, que é o Meu Pé de Laranja Lima, um livro muito bem. Desculpa, estava de cabeça para baixo, né? O Meu Pé de Laranja Lima é um livro que conta a minha história de infância, de quando eu era criança, quando eu aprontava pra caraca. Deixei muita gente de cabelo em pé, fiz muita merda, mas vou te falar, se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria, porque foi a melhor época que eu vivi. É a época da década de 70, que eu sou de 78, com a década de 80, quando eu tinha 5 para 6 anos. Infelizmente, né, esse livro que vocês leram aí, que rodou o mundo inteiro, foi traduzido em várias línguas, né, que está aí sendo circulado pelas livrarias, né, das editoras, né, foi produzida pela editora Melhoramento, né, que está pela maçonaria, tá, que é uma instituição que vincula várias coisas. Eu não sei por que as pessoas têm tanto medo de falar de maçonaria, né? Aqui em São Gonçalo e Niterói está cheio deles. Infelizmente, né, foi feito um acordo entre os participantes que tiveram a autoria desse livro para que eu não recebesse a autoria. Por quê? Porque se eu recebesse a autoria do livro, se eu caísse na mídia, o que eu tenho para contar seria muito mais que o livro revelou para vocês. Vou dar como um exemplo aqui o exemplo da Jandira. Jandira, que é representada aí nos livros, no livro, foi falado na radionovela na antiga Tupi, né, na época da Cidinha, né, aquelas músicas que tocava quando o rádio era de fuzil, né, que eu ainda peguei aquela época de Lampião e de Lamparina, né, época de roça, época de Chico Bento, né, uma época muito boa, né, uma época que era roça, não existia tanto desrespeito, o amor ao próximo era fazer-se presente nas nossas vidas, e isso era muito importante para que nosso desenvolvimento e conhecimento dentro dos livros e junto com a cultura trouxesse hoje esse desenvolvimento que nós, dessa geração, temos para poder estar passando para essa nova geração. Então, assim, esse livro ele foi roubado, tá, pela minha família, juntamente com os participantes. Foi feito um pacto, né, para que esse livro não fosse divulgado em questão aos autores, para que eles pudessem receber autoria, vivessem uma boa vida e dessem uma vida de qualidade boa para os seus filhos. Infelizmente, esse pacto que foi feito foi um pacto muito sujo, tá, imundo, tá, porque eu era criança, eu não tinha 5 para 6 anos, eu não entendia as coisas, e eu lembro que quando eu tinha 5 para 6 anos, um dos moradores que mora na Vila da Dona Estela, que é lá na Estrada dos Teixeiras, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, me botou próximo à porta da casa que era da antiga casa da Marinette, que fica lá na Vila. E eu fiquei em pé, eu lembro quando era criança, e logo que eu tenho como amigo, né, que infelizmente causou juntamente com outros participantes, me jogaram para dentro desse quartinho, que era um quartinho fechado, né, era bem pequenininho, era um sofá, fogão, e ali ficou um homem, né, sentado com um chapéu, né, de cabeça inclinada, balançando um cajado, que é a do Exu Maré, né, que tem aquele símbolo, né, de madeira que eu boto aí no vídeo para vocês poderem estar assistindo. Essas pessoas, né, usurpavam do meu corpo, abusavam do meu corpo, né? Eu tinha 5 para 6 anos, me botaram em pé, em cima do sofá, eu estava nu, e um monte de homem, né, abusando, tocando no meu corpo, fazendo eu fazer coisas que naquela época eu não tive tanto, assim, trauma ou alguma coisa, porque eu já era criança, meu tempo era de roça, a gente adorava pegar passarinho no mato, e então isso para mim não foi tão assustador, porque eu já tinha o hábito de fazer. Então, assim, então, eu já nasci assim, então já utilizaram, né, para poder estar usando isso aí. Infelizmente, é triste saber que essas pessoas que participaram, alguns não estão vivos, outros já partiram, moram na Estrada dos Teixeira. Eu convivia com essas pessoas, eu tinha essas pessoas como minha família devido à nossa criação e por ter sendo criados juntos, né, nesse tempo que era tão divertido, que era o tempo de roça. Eu estranhava, né? Porque como eu nunca fui uma pessoa tão ruim, eu nunca fui mal, eu sempre ajudei as pessoas, eu sempre quis o bem das pessoas, e essas famílias, como a da família Fialho, né? Que é a família da tia Hilda, que eu amo muito, que eu sou apaixonado pela tia Hilda, que foi a minha melhor amiga, que hoje não está viva, né? Todos me destratavam, me maltratavam, sabe? Falava mal de mim, sabe? E eu não entendia, eu falei, gente, por que que as pessoas me colocam como monstro, né? Eu era apenas uma criança.
estava na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. Eu estava aprendendo com a vida. Como eu não tive família, não tive ninguém para poder me ensinar, porque em casa eu aprendi apanhando e na rua eu aprendi com os outros. Então, as pessoas que me aconselhavam para o bem era a Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, que é a professora Cecília. Depois, o Raul, que é o que faleceu, né, no acidente, que é espelhado no português, e o que é o Milton Cândido, que me registrou, segundo a Jandira, ela diz que ele não é meu pai, né, diz que ele era meu padrasto, mas eu não acredito nisso, porque se ela mentiu a vida toda sobre a minha origem, por que que ela não vai mentir agora? Infelizmente, hoje, né, é até triste eu falar assim, mas eu tenho testemunhas, eu tenho provas em vídeos, aonde minha mãe, juntamente com meu cunhado, lá em Curicica, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, na 1º de maio, na casa 6 ou 5, que é onde ela mora, que hoje ela tem um apartamento em Vargem Pequena, ela reuniu-se com meu cunhado, na hora que eu estava indo num bar, numa amiga minha, para poder beber água, para poder conversar com a minha irmã caçula, e ela armou juntamente com meu cunhado e para poder tentar me matar. Esse meu cunhado, ele veio com um pé de cabra para me acertar e tacou sobre o meu braço. Depois tentou me enforcar, tá? Agressivamente, perdão, desculpa, eu falei bem rápido, né? Covardemente, tá? Porque eu não estava fazendo nada, eu só estava no bar bebendo água, porque eu estava com muita dor na coluna, com muita dor de cabeça, e eu tinha ido pro Projac, né, para poder, eu estava até com essa blusa aqui do meu pé de laranja lima, tá vendo? E eu tinha ido pro Projac, que é na Rede Globo, para poder vender meus DVD da Luluzinha na portaria, para poder conseguir arrecadar fundos, para poder fazer e desenvolver o trabalho que eu desenvolvo com as crianças aqui na comunidade, porque São Gonçalo está muito parado, não tem emprego, não tem trabalho, então eu vou para outros municípios para poder estar vendendo meus DVD e trazer esse dinheiro para cá para poder conseguir manter esse projeto e me manter também, né, na região e trazer o desenvolvimento e o conhecimento e o entendimento para as crianças. E chegando lá, ela me vendo entrando na rua, constrangida, né, por causa dos erros dela do passado, armou com meu cunhado, que é miliciano, tá, lá da Curicica, que tem uma arma dentro de casa, e veio para tentar me matar. E o pessoal do bar lá da região, né, na mesma hora me jogou para dentro da casa deles, né, falou que eu não ia sair de lá. Eu só saí depois que eu liguei para a polícia, que eu fui muito bem atendido pelos policiais da Taquara, lá de Jacarepaguá, e fui muito bem tratado dentro da delegacia, tanto pela delegada, quanto pelos policiais e pelas pessoas que ali estavam, que meu caráter não muda. Então, assim, eu fiz uma família ali na delegacia da Taquara. Até dei uns DVD da Luluzinha para a delegada, para o policial, se divertimos, conversamos, enquanto minha mãe e meu cunhado e a minha irmã estavam na delegacia mentindo sobre mim. Ela estava dizendo que eu estava ameaçando ela de morte. Eu nem tenho contato com a minha mãe, porque ela sempre me rejeitou desde quando era criança. Fora as maldades que ela fazia comigo quando era criança, que eu tenho testemunhas que contam essas histórias, que eu vou estar passando para vocês o áudio dessas pessoas que me contam, que falam sobre esses problemas que nós tivemos. Rodrigo da Conceição, filha, hoje em dia as pessoas pensam. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos vocês aí que estão participando e assistindo. Meu filho, hoje em dia as pessoas dão mais valor ao dinheiro do que ao ser humano, né? Porque acha que dinheiro compra felicidade. Sônia C. São Gonçalves, Costa Silva, é isso? Gonçalves? Boa noite aí para você, tá? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Então, assim, gente, daqui a pouco eu vou dando mais boa noite aí para vocês, tá bom? Então, assim, então isso aconteceu lá na Taquara e na Curicica. Eu tenho o áudio de uma mãe que esse mesmo rapaz, que é o meu cunhado, que é casado com a minha irmã, é integrante de uma milícia, e fora que as coisas que ele apronta, ainda tem amante, trai a minha Marina, e ela ainda acha isso bonito, né? E ele veio com uma arma. Além dele ter me tacado o pé de cabra, que eu mostrei no vídeo para vocês ao vivo, o machucado e a ferida da agressão, tem aqui o BO da delegacia, tenho tudo comprovado, porque eu ia entrar com uma ação na justiça, mas eu não iria fazer isso com a minha própria mãe, por pior que ela seja, né? Porque eu não sou igual a ela. E muito menos pelo meu cunhado em questão dos meus sobrinhos, que o meu sobrinho Samuel, que é o filho mais novo da minha irmã, depois da Samara, que tem 13 anos, que é a mesma idade da minha filha, entrou no meio da confusão e enfrentou o próprio pai na hora que ele estava me enforcando, dando gravata, né, que eu estava sem me mover, né,
E ele começou a gritar com o pai dele: larga ele, pai! Larga ele, pai! Ele não xingou, porque ele estava dizendo para todo mundo que eu tinha xingado a minha irmã. E mesmo se eu tivesse, né, ela é minha irmã, qual é o irmão que não discute? Qual é o irmão que não briga? Né? E ele gritando bem alto, falando bem alto: pai, larga ele, pai! Larga ele, pai! Ele não xingou minha mãe, pai! Larga ele! E tem tudo isso filmado e tem um em áudio também, que as pessoas da comunidade que presenciaram a ação filmaram e outras que tiveram o mesmo caso que aconteceu em questão do seu sobrinho, que eu coloquei aí para vocês verem ao vivo no dia do acontecido, também teve esse mesmo ato, que ele também não entrou na delegacia com medo, né, do que poderiam fazer com ele e com a família. Eu não tenho medo dessa corja, né? Mesmo porque, graças a Deus, eu sou nascido e criado na Taquara, nos meus tempos de roça, que aquilo ali era a época de Chico Bento, né? Meu amigo que está ali atrás, e de ir para a escola eu ia de carroça, e educação era fundamental. Professores, eu levava flores, se duvidar ainda continuo levando flores, porque o que só envelhece é a carne, a alma continua do mesmo jeito. Então, assim, devido a essa agressão, devido a isso tudo, porque Jandira, devido a ela ter feito, me oferecido, né, para essa instituição, aonde um monte de homens, dentro de um quarto escuro, no outro sentado como Exumaré, e os homens que estavam ali, que eram amigos das minhas irmãs, colegas das minhas irmãs lá dos Teixeira, se juntaram, né, porque eles eram um dos personagens que participaram dessa novela que eu divulgo aí para vocês, e me botaram para dentro desse quarto e abusaram do meu corpo, né? Eu, naquela época, não fiz tanta... eu não moldei tanto, porque eu já era criança, eu já aprontava no meio das matas, então isso para mim era normal. Mas para uma criança que não tem esse conhecimento, não tem desenvolvimento, isso cria um trauma, né? E sabe lá como seria a reação dessa criança caso ela descobrisse como eu descobri hoje, né? Godoia não é mais a minha irmã predileta, tá? Ela também se afastou de mim devido a esse pacto que ela fez, porque quando meu pai, que é o Benedito Ribeiro, que é espelhado no seu Paulo, né, que eu até coloquei uma segunda versão aí do filme, que eu sempre falo que Jandira é minha mãe, né? Na primeira versão não dá para entender muito. Na novela, quem prestar muita atenção vai entender alguns atos em questão eu e a dona Estefana, que no caso é minha avó, eu chamo de mãe, porque foi ela que me criou junto com o seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, né? E ali ela mostra ali, fala ali algumas coisas que dá para entender que Jandira é minha mãe. Só que existem muitas controvérsias em questão desse livro. No livro, a minha avó fala que ela teve, que no caso é a dona Stefânia, que é analfabeta, que minha avó é analfabeta, já está com uma de idade. Hoje, as minhas irmãs, né, que é a Godóia, que é a Lili, elas me privatizam, elas não permitem que eu veja a minha avó. Ela mora num apartamento lá na Estrada do Cafundá, no 1757, no bloco 6, no apartamento 804, na Taquara, próxima à Praça Jauru. E a Lili, devido ao ato que ela cometeu comigo, por eu ter uma opção diferente, né, eu era criança, depois que Jandira casou, que ali finalizou a novela, que ela casou com Raul, que ela teve uma filha, né, que é essa minha irmã que hoje é casada, tirando a minha irmã caçula, que é do segundo casamento dela, quer dizer, quarto casamento, porque Jandira depois ela passou a viver uma vida bem errônea, né, segundo as informações, é, ela, além de ter me colocado como sacrifício, ela também me vendeu. Então, hoje, infelizmente, eu fico triste de saber que a minha própria mãe, né, cometeu esses atos todos por causa de dinheiro. Se você prestar bem atenção na novela, eu tô suando, gente, que aqui dentro tá muito quente, acho que vai chover hoje, tá muito abafado, né? Eu tô com medo de ligar o ventilador e fazer barulho e atrapalhar um pouquinho a gravação em questão da voz. E então, assim, ela hoje, essa minha, para finalizar aqui o que eu não falo, eu disparo, né, que mulher quando fala, que isso tudo você vai ler no meu livro, no meu segunda versão do meu livro, onde vocês vão descobrir a verdadeira origem desse livro, porque é um quebra-cabeça. Como eu te falei, eu não sei a origem do meu pai, porque Jandira nunca falou sobre o meu pai. Ela diz que pegou o documento do Raul, que no caso é o Milton Cândido, e me registrou, né? E tudo. Rodrigo da Conceição. Oi, Rodrigo. Boa noite aí para você, meu amigo. Um alô aí para você e para toda a sua família, para os seus filhos, tá? E que Deus abençoe você aí, toda a sua família. A novela é O Meu Pé de Laranja Lima, tá? Se você pode ver no YouTube, que tem lá no canal, é só você botar O Nosso Pé de Laranja Lima, tá? Que você vai ver os episódios todos da novela, que se eu não me engano, acho que foi a própria Baby que colocou essas cenas, foi onde eu consegui ter a confirmação de tudo que eu já imaginava em questão do livro e do filme, né? Então, de vez em quando eu posto o capítulo aí, se você for reparar bem aí no Face, que é o que que eu tô falando aqui com você agora, já estamos, acho que no capítulo 29, se eu não me engano, e ali você vai ver algumas coisas. A Lili, hoje, como eu te falei, minha família me privatiza, ela não permite. Minha avó já está uma senhora de idade, já está
já está com já daqui para já tá daqui a uns dias parte, né? É até triste falar assim. Mas devido a esse afastamento, né, que elas fazem, causando em questão a minha pessoa, e eu sou muito agarrado com a minha mãe, isso tudo por implicância, né? Por causa de umas verdades que eu falei quando eu descobri do ato, em questão do que eu vivi por causa desse livro. É, esse livro, se você comprar nas livrarias, né, ele está com uma versão nova, tá? Nesse novo filme que eu te falei que eu botei, que é a segunda versão, né, mostra ali seu Paulo extorquindo dinheiro de mim. Meu pai nunca tirou, que eu chamo seu Paulo de pai porque foi ele que me criou, tá? Porque, como eu te falei, eu não sei ainda a origem do meu pai. Eu posso ser filho de José Mauro de Vasconcelos, posso ser filho de Benedito Ribeiro, ou posso ser filho de Milton Cândido, né, que é aquele que tem apartamento em São Paulo e tudo. O Diego, que é o Vicente de Freitas Godoy, trabalha na Rede Globo, no Jardim Botânico, como jornalista. Florinda de Oliveira Matos Godoy, né, que leva o nome de Godoy por causa do Diego, por isso que ele teve essa versão Godoy, porque a Glória era uma irmã que, segundo as minhas informações da minha mãe, ela teve duas filhas e ela morreu, né? Mas no livro diz que uma das filhas foi para o norte, né? Pode ser que eu seja filho de Jandira e pode ser que eu não seja filha de Jandira. Sabe por quê? Minha mãe nunca me teve como filho. Minha mãe sempre me rejeitou. As cicatrizes e as marcas que você lê aí no livro, que fala das duas cicatrizes que o José Mauro de Vasconcelos conta, essas cicatrizes, né, eu tenho, que é a cicatriz na cabeça, que quando a Jandira pega a minha cabeça e taca na parede, né? É, as, a parte da marca quando eu caio, né, do carro do português, que fica aquela escoliação da perna, né, eu tenho a cicatriz aqui, né, da perna, que foi há muitos anos atrás, eu tinha até esquecido, só fui lembrar depois que o doutor Ricardo, na novela, fala sobre a escoliação na perna devido ao acidente, entre outras coisas. É triste saber que uma própria mãe, né, que nunca me teve como filho, que tentou sempre me matar. Eu nunca tive uma festa de aniversário, eu nunca tive um convite de família em festa. Meus primos e parentes sempre me rejeitaram por causa das más línguas, em questão do que as minhas irmãs passam para ele, que se chama, como é que eu posso dizer? É como se eles fossem marionetes. Tem um nome, eu esqueci agora que fala. Aí quer dizer, é muito triste. Então, assim, galera, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, tá? Por tudo que vocês têm feito pela minha pessoa. Eu agradeço a Deus por todos os benefícios que Deus tem me dado até aqui. Né? Não tem sido fácil, eu estou muito abatido. Você pode ver que meu rosto está bem fundo, né? Devido à depressão. Eu estou com uma depressão muito forte, né? Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Né? Tô muito abatido, não estou conseguindo me alimentar direito. Eu me isolei um pouco da vida, né? Não estou mais saindo como eu saía antigamente para outros municípios, aquelas coisas. Me isolei um pouco das pessoas, né? Jacarepaguá já tem tempo que eu não vou, né? Eu também não consigo mais ir lá, porque toda vez que eu vou lá eu me entristeço, né? Meus filhos, né? Agora que eu estou conseguindo agora recuperar o amor dos meus filhos, até meus filhos sofreram por causa desse meu passado, por alienação parental, porque alienação parental é crime. Tá? Porque se eu boto um psicólogo para os meus filhos e procuro saber tudo o que ocorreu, eu posso entrar com processo contra quem usou de má língua em questão da minha pessoa. Hoje meu filho, eu fiquei 11 anos casado, educando, ensinando meus filhos da forma que meu pai me ensinou, porque meu pai falava dentro dos olhos. Hoje meu filho trabalha, está estudando, né? Está lá fazendo a musculação, está namorando, né? Não é porque ele é filho de uma pessoa que tem uma opção diferente que ele também vai ter. Não. Isso que vale é o respeito, né? E minha filha está enorme, né? Muito parecida comigo, né? Tem os traços da minha irmã caçula, a Renata, que é a Tatá, e eu fico feliz, né, de saber que hoje eu sou vitorioso, né, que para chegar até aqui não foi fácil, tá? Eu andei por caminho fora, eu não tinha contato com parente. Meus parentes me desprezaram desde quando eu tinha uns 7 anos, né, que eu comecei a fugir de casa, ir para casa de amigos, e ali eu ficava tudo isso para não ter que sofrer maus tratos. Me atrapalhou um pouco o meu psicológico, minha vida profissional. Muitas coisas eu tive que parar por causa disso, porque veio casamento, veio filhos, né, veio responsabilidade, e isso só veio para acrescentar e para o meu amadurecimento, né, algo que sim que fez algo maravilhoso na minha vida. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida,
Eu só não tirei a minha vida, né, porque Deus não permitiu, porque se fosse pela minha vontade eu já tinha tirado. Mas como eu conheço a palavra de Deus, eu não tirei minha vida. Mas vou dizer que vontade não falta, né? Mas como eu tenho ainda um filho, eu tenho duas filhas, estou aqui escrevendo meu livro, quero deixar como herança e não quero perder a minha salvação, então estou deixando Deus agir. E agora eu coloquei Deus na frente. Então é isso. Então tenha uma boa tarde. Tenha uma boa noite aí para vocês. A partir de hoje eu não estarei mais falando sobre essas pessoas que não vale a pena, tá? Para essas pessoas que estão entregues para o diabo, né? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Olha quantos matando, olha quantos roubando e olha quantos destruindo. Além de prestar conta da sua vida, ainda vai ter que prestar conta da vida dos outros no outro lado. Eu costumo dizer que quem rouba compra passagem para o inferno de primeira classe. É só ler os 10 mandamentos de Moisés. Rodrigo, um grande abraço aí para você, meu amigo, para você e para toda a sua família. É um prazer enorme ter você aqui. Eu te vi crescer, tá aí grandão, já é um pai de família, né, com seus filhos aí lindo e maravilhoso, morador aí da Estrada dos Teixeira, filho de uma grande amiga minha, que é a Eliane, que eu tô morrendo de saudade dela, que eu adoro essa mulher. Sempre me teve como amigo e como irmão e como parte da sua família, porque é assim que são os meus amigos. Infelizmente, né, eu fico triste, né, por saber, né, de todas as histórias e agora saber por que que as pessoas me destratavam por eu ser uma pessoa tão boa, porque eu nunca fiz mal para ninguém. Pelo contrário, eu sempre ajudei as pessoas. E outra, o mal que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, tenha uma boa noite. Então, a partir de hoje e em diante, nós vamos falar só de coisas boas, né? Porque essas coisas ruins, deixa para o diabo, porque ele adora e dá ótimas gargalhadas. Tenha uma boa noite. Hoje é dia 24/11 de 2018. Rodrigo, fica com Deus aí, meu amigo. Beijo aí pra você e pra toda a sua família. Manda um abraço aí pra tua esposa. Muito obrigado aí pelo carinho, por estar fazendo parte aqui da minha história. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Logo eu vou estar falando aí sobre o sarau, né? Domingo a gente vai estar com você, eu vou estar confirmando com ela. E vamos estar fazendo aí a programação ao vivo para vocês poderem estar participando, ok? Gente, deixa eu explicar aqui uma coisa. Quando eu falo maçonaria, tá? Eu não estou aqui denigrindo a imagem de maçonaria. Eu tenho amigos maçom aqui em São Gonçalo. Eu tenho clientes da maçom. É que meus amigos estavam falando da maçonaria, né? Eu não sigo religião, eu sigo Deus, tá? Já passei por vários tipos de religiões, mas uma coisa eu só aprendi que foi a palavra de Deus que me deu força e através das experiências de vida eu aprendi com a vida. Não sigo religião, sigo Deus, tá? Cada um segue aquilo que tem vontade e o que gosta. Deus deu livre arbítrio para os outros, para as pessoas, para elas poderem fazer o que quiser da sua vida. Então, quando eu falo maçonaria, eu falo porque naquela época, meus amigos, né, que era da Estrada dos Teixeiros, os senhores de idade que moravam lá, como lá no sítio da Dona Tita, que tinha um centro de macumba, né, que a família de lá, do pessoal lá era maçom, e era um grande amigo meu, tinha a rezadeira, né, que toda vez que eu estava enfermo e doente, tinha a rezadeira que rezava lá, botava suas ervas, que naquela época era roça, então os produtos eram medicinais, eram naturais, né, que era buscar na própria roça, na própria terra. E também, como também o pessoal que eu não vou falar nome aqui agora, tem um também, entre outros, tá? E essas pessoas, né, os filhos, né, desses senhores, alguns filhos desses senhores, que ajuntaram para poder pegar a autoria do seu livro devido à ambição em questão do dinheiro que iriam ganhar em cima disso. A minha irmã, a Lili, e a Godoy, que é a Hilda e a Florinda, e o Alexandre e a Georgette, ela teve uma reunião, né, quando meu pai Benedito Ribeiro faleceu, para poder saber sobre a partilha dos bens, né? Foi aí que uma vez eu perguntando, preocupado, né, pelos bens que minha mãe poderia estar recebendo, que é a dona Abigail, que é a Petronília, né, porque a gente passava uma fase muito difícil naquela época. Aí eu perguntei para minha irmã Lili, que é a mais ambiciosa e a mais namoradeira, né? E continua do mesmo jeito, com pavor de sapo e continua namoradeira. E eu perguntei para ela, eu falei, Lili, cadê E minha mãe vai receber alguma coisa? Ela, Zezé, olha, a gente foi na reunião, minha mãe só recebeu um dinheirinho, não é muita coisa. E além disso, a amante ela ainda botou culpa na Kátia, né, que é mãe da Carol e da Tainara, que mora na Cidade de Deus. Aí ela pegou e falou assim, além disso, além de a gente ter recebido pouco, nós ainda fomos ameaçados de morte.
Aí, como a Kátia, naquela época, morava na Cidade de Deus, né? Eu era muito adolescente, ainda estava indo para a adolescência, né? E eu ia muito na casa dela para poder ver as minhas irmãs por parte de pai, que eu considerava como irmãs, porque, como eu te falei, eu não sei da origem do meu pai. Então, ela era minha amiga, né? Que morava nos Teixeira, amiga da Vaninha. E eu perguntei à Kátia, ela falou que era mentira, isso não existia. Aí, outro dia, eu tive na Vaninha, né? Que é lá da Estrada dos Teixeira, que é mãe da Luana, né? Que eu fui na casa dela, eu falei, Vaninha. É, você sabia que o livro do Meu Pé de Laranja Lima é minha história? Ela, não, Marcos. Eu falei, é a minha história. Você lembra que quando meu pai faleceu, as minhas irmãs, ela foi chamada, segundo ela falou que foi pelas Furnas, que meu pai naquela época, depois que ele passou pela crise, né, ele foi trabalhador de Furnas, e quando elas foram numa reunião, que elas foram convidadas para participar de uma reunião, e eu não pude estar, né, porque eu era adolescente, e ela fui fazer pergunta para ela, ela falou que a Kátia tinha ameaçado ela de morte caso ela recorresse atrás dos direitos dela. Aí ela pegou e falou assim para mim, a Vaninha, falou, Marcos, olha só, Paco, né? Ela me chama de Paco, né? Ela falou, Paco, olha só, se a Kátia tivesse ameaçado as suas irmãs, tu acha que ela estaria morando na Cidade de Deus, de favor, na casa do irmão dela? Eu peguei e falei, não, né? Então você vê que aí as suas irmãs já estão mentindo. Suas irmãs nunca prestou, né? Você vê aí, agora você... Aí eu peguei e falei, realmente, Ivaninha, você tem razão. Aí, juntando os fatos do livro, com as histórias, com o que eu vivi, agora eu entendo por quê, tá? Gente, olha só. Eu entendo, sobretudo, mesmo porque eu estudei, mesmo que se eu não quisesse ir para a igreja, eu ia carregado, chorando, mas tinha que ir. Congreguei numa grande igreja que é maravilhosa, que é da Assembleia de Deus de Boiúna, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, que naquela época era o pastor Manuel Cardoso, pai do pastor Oséias, que é meu grande amigo. Fui obreiro dessa igreja da Assembleia de Deus, né? Enquanto os pastores não queriam que eu fosse obreiro, o pastor Manuel foi o primeiro a levantar e falou: ele vai ser obreiro. E pronto, e fui ungido e consagrado a obreiro. E logo depois eu participando das escolas dominicais, que eu não faltava às escolas dominicais, e logo depois fui fazer o seminário com o pastor Zéias. Eu, Ana Lúcia e a Marcinha, né, que hoje é pastora de uma igreja. E, o pastor Zé até brincava com a gente, chamava dos três mosqueteiros, né? Falava que a gente era os três mosqueteiros, porque a gente só andava junto. Ali eu aprendi sobre maçonaria, ali eu aprendi sobre os símbolos, ali eu aprendi sobre... Né? Fora que, na minha época de criança, como José Mauro de Vasconcelos, ele era o meu amiguinho, que eu contava os meus segredos quando ele ia visitar a minha mãe, a Jandira, que no nome da autora é Georgette Costa da Silva, né, que é pelo casamento do Milton Cândido da Silva. Ele ia visitar, logo que meu pai ia trabalhar, meu padrasto ia trabalhar, ele aparecia. Quando ele aparecia, né, para poder... Isso depois a morte do Raul, tá? Aquele acidente que teve, que eu falo que é da locomotiva, ele não foi da locomotiva. Esse acidente ele ocorreu num ônibus, segundo a minha amiga Cristiane, que a mãe dela era amiga do Raul, que é o Milton. E então, assim, tudo que o livro conta, e fala e descreve é verdade, aconteceu. Na novela, que é exibida e readaptada por Ivani, mostra todos os detalhes em questão do que eu sofri e que eu vivi quando era criança. Então, Ivani Ribeiro, ela fez questão, né, de botar os mínimos detalhes. Como eu te falei, esse livro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, ele tá pela... Tá aqui, tá vendo? Isso aqui é a minha história. E aqui ele está pela melhoramento, tá vendo? Se você reparar bem no melhoramento lá em cima, tem um símbolo, tá vendo? Com um pássaro, tipo um crucifixo, uma bola, tá vendo? Se você estudar nos antigos símbolos de Faraó, é os mesmos símbolos que a maçonaria usa. Eles trabalham com símbolos. Como eu te falei, eu tenho amigos maçons, né? Aqui em São Gonçalo tem maçons que me ajudam, né? Comprando meus DVD, às vezes ajuda com brinquedos, né? Porque vê minha luta aqui, vê minha correria, porque eu costumo dizer que nós não julgamos religião, nós julgamos o caráter, tá? Porque caráter é fundamental, tá? Eu sei como funciona. Ivani Ribeiro era minha professora predileta, era ela que conversava comigo, era ela que me explicava da vida. Eu sempre falo nos meus vídeos que uma vez ela falou assim para mim, meu filho, que eu cheguei, né, que eu mostrei que eu tinha apanhado, né, apanhado, e eu fui levantar a camisa para poder mostrar as marcas, né, das surras que eu levei. E ela pegou, olhou assim para mim, sentou, eu chorando, né, porque eu
fiquei triste devido a que não era nem pela surra, é por causa que eu apanhava das pessoas que eu mais amava, devido à má compreensão em questão do que eu fazia para poder ajudar a família. Eu falo que eu aprontava muito, né? Eu era muito sapeca, né? Eu era criança, então eu estava na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. Eu estava aprendendo com a vida. E a Vani Ribeiro falou assim para mim, falou, filho, você não precisa ser rico, tá? Você não precisa ser rico, você não precisa morar numa mansão, você não precisa morar num palácio, você pode morar numa favela, tá? Essa favela não precisa ter urbanização, não precisa ter nada. Mas se você faz da sua casa um castelo, você passa a trazer exemplo para outras pessoas, né? E assim eu fiz, né? E ela sempre falava para mim, quando você for conversar, conversa com pessoas mais velhas, né? Pessoas que são mais entendidas, que vão saber te orientar melhor. A gente está muito quente aqui. E e assim fiz, né? Todas as minhas imagens amizades foram com pessoas de idade. Até hoje eu tenho amigos, né, que são minha família, que eu entro e saio. Tenho minha amiga Jane, eu tenho a Lourdes, eu tenho a Eni, eu tenho a Leni, eu tenho tantas amizades que é inumeráveis, né? Em qualquer lugar que eu vou, eu sou muito bem recebido pelas pessoas. Já a minha família usa de todo malefícios para poder me destruir. Ela sempre usa o meu passado para poder me denigrir, porque eles não têm o que falar de mim do presente, porque eles não convivem comigo, eles não me conhecem. Eles me conhecem do passado, eles não me conhecem de agora. Né? Então, assim, isso é muito triste, saber que, além de ser vendido e oferecido como sacrifício, fora os maus tratos que eu sofria. Né? Lili mesmo pegava o corpo dela, quando ela me via fazendo ações que não era fora do padrão, né, que devido à minha opção, ela com os meninos, ela pegava o meu corpo quando era criança, deitava na cama, que era uma cama de solteiro, que a gente tinha um quarto que era duas camas, como mostra na novela. Ela deitava de barriga para cima, pegava o meu corpo como criança e começava a roçar, né, o meu corpo nu em cima da vagina dela e do corpo dela. Mas para quê? Para achar que fazendo aquilo eu ia curtir mulheres. E aquilo me fez ter nojo dela, né? Lili sempre foi ruim, malvada, sempre foi uma pessoa que não tem caráter, mentirosa, traiçoeira, né? Ela adora trair, né? E fora que é mau caráter, né? Porque não tem capacidade de olhar para minha cara, tá? Porque eu tenho raiva dela, tá? Devido a ela ter me chamado polícia para mim, porque eu queria ver minha mãe, né? E elas impedem de eu ver minha mãe, que é a dona Stefânia, que é analfabeta, que já é uma senhora de idade, devido a ela ter o problema de AVC, então ela não pode estar andando direito. E como eu fiquei muito tempo sem ver ela, eu liguei para o apartamento dela na Merck, né, e falei com o filho dela, falei, olha, eu vou estar indo aí para o Rio, vou sair daqui de Niterói para poder ir para o Rio, tá? E eu vou passar aí para ver minha mãe, porque eu não vi minha mãe esses dias todos, não vi Natal, não vi Ano Novo, né? E aí, o que que acontece? Chegando lá, né, devido a eu ter feito escândalo, porque ela não queria abrir a porta, eu falei para ela, você não precisa abrir a porta do seu apartamento para mim entrar. Eu só quero que você traga minha mãe até o corredor para que eu possa abraçar e dar um beijo nela, porque eu não vi ela no Natal, eu não vi ela no Dia das Mães, eu não vi ela no Ano Novo. E ela pegou, comecei a gritar, aí eu peguei e falei, olha só, se você não abrir a porta para mim, quando o seu marido chegar, eu vou falar a birra que você tem, que você é, né? E ela pegando, né, devido a gritaria, eu denigrindo a questão da imagem dela, chamou o policial. O policial da Taquara chegou no apartamento dela e me chamou. Falei assim, olha, eu recebi uma denúncia que você está fazendo escândalo, que não sei o que. Eu falei, olha só, rapaz, primeiro eu cumprimentei, né? Eu falei, boa tarde, policial, tudo bem? Tudo. Foi muito bem educado, como sempre, né? Aí eu peguei e falei, olha só, nisso ela já estava lá embaixo, né? Quando o policial chegou, ela desceu. O filho dela desceu com a minha mãe, né? Porque lá no apartamento dela não tem elevador, né? Então ele desceu pela escada. E o que que acontece? Então o filho dela desceu. Nisso que o filho dela desceu, o policial chamou e eu peguei e falei, eu chamei o policial, boa tarde, policial, tudo bem? Eu falei, tudo. Eu chorando, né? Chorando, olhando pra ele, eu falei assim, vem cá, ela ligou pra você por quê? Eu cometi algum crime? Sabe qual é o meu crime? Tá vendo aquela senhora de idade ali? Ela é minha avó, eu chamo ela de mãe, foi ela que me criou. Então o que que acontece? Eu estou aqui para ver ela. E o meu crime é querer ver ela? É isso mesmo? Porque eu não matei, não roubei, não fiz nada. A única coisa que eu quero ver é minha mãe. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tem filhos? Tenho. Eu tenho dois.
Eu tenho um filho de 18 e tenho uma filha de 13. Na época não era, perdão, desculpa, na época meu filho não estava nem com essa idade, não lembro agora a idade que ele estava. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho 2 filhos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se seu filho tivesse uma opção diferente, na qual você não era de acordo, você ia pegar o seu filho, botar em cima de um vaso sanitário, mandar ficar de 4 e pegar aquelas pimenta malagueta de vidro e enfiar dentro do ânus do seu filho? O policial olhou para minha cara e olhou para a Lili, que é minha irmã, da novela do Pé de Laranja Lima. Olhou para Lili. Aí minha irmã, toda sem graça, né, pegou, falou, olhou para mim e falou assim: Marcos, eu tenho nojo de você. Eu olhei para ela e falei: Hilda, eu tenho pena de você, porque eu não sou criminoso para você chamar a polícia para mim. O único crime que eu tô aqui é querer ver minha mãe. E vocês estão querendo impedir de ver minha mãe. Por causa da ignorância e por causa do. E nessa época eu não estava sabendo do livro ainda. Eu só fui saber do livro do meu Pé de Laranja Lima, porque um primo meu lá de Vitória, de Vitória, ele pegou e falou assim pra mim, pô, eu falei do filme Marvada Carne, né, com Fernanda Torres, eu falei, primo, vê o filme do Mazzaropi, se você gostou da Marvada Carne, que é um filme que conta um pouco da história de roça, você vai gostar do Mazzaropi. Aí eu fui botar o Mazzaropi pra assistir, por coincidência apareceu o filme Meu Pé de Laranja Lima. Comecei a ver o filme de Pé de Laranja Lima, até aí eu não me toquei muito, porque como todos nós naquela época, quando era criança, sofria os mesmos maus tratos, então eu achei semelhante. Quando eu vi a parte onde a Jandira pega a cabeça do Zezé e taca na parede, eu não tive dúvida. Eu olhei para o meu companheiro e falei assim, amor, esse filme é meu, essa história é minha. E se eu não me engano, eu acho que tem essa novela, né? Porque eu tinha visto alguns capítulos de novela. Aí fui pesquisar no YouTube sobre a novela O Meu Pé de Laranja Lima. Quando eu fui pesquisar a novela O Meu Pé de Laranja Lima, no mesmo dia que eu fui pesquisar, que está o meu companheiro que não me deixa mentir, estava sendo postado o primeiro e o segundo capítulo. Você vê que é algo espiritual. Quando eu comecei a ver a novela, eu entrei em choro. Porque agora, juntando tudo que eu vivi, o que eu passei na mão das minhas irmãs e as coisas que eu passei quando era criança, juntando tudo que eu vivi, formou esse livro. Que eu comecei a correr atrás nas bibliotecas antigas. Todos os livros que eu via do meu Pé de Laranja Lima, aqui em Niterói, Belfor Roxo, todas as livrarias que eu vejo, eu já saía perguntando, você tem meu Pé de Laranja Lima? Se tinha, ela comprava todos que tinha. Né? E comecei a comprar os livros e guardar aqui comigo. Eu tenho um monte de livro do meu Pé de Laranja Lima guardado que eu vou botar na minha sala de literatura que eu vou fazer aqui para as crianças. E isso eu comecei a ver a novela. Quando eu vi a novela, eu não tive dúvida sobre a minha história. Então, quer dizer, juntando os fatos, porque José Mauro de Vasconcelos, ele era o meu amiguinho. Era para ele que eu contava a minha história devido aos maus tratos que eu sofria na mão da Jandira. Depois, né, eu passei a Ivani Ribeiro, era uma das minhas professoras, como eu te falei, se você for pesquisar lá nos Teixeira, procurar saber sobre o sítio da Dona Carmen, porque o nome Dona Carmen foi eu que dei para os moradores dos Teixeira, porque como eu era uma pessoa que era muito entrão, né, eu entrava no sítio de todo mundo, porque Teixeira era sítio, era roça, né, então eu tinha acesso a todos os moradores dos Teixeira, até hoje eu sou amigo de todos eles. Agora é só estranha. Aí hoje eu entendo por que que muitas das pessoas, não todos da família Fialho, que eu tenho um grande apreço pela tia Hilda, que hoje não está mais entre nós, a Sheila, que independente de tudo, eu ainda gosto muito dela, sempre me tratou muito bem na sua casa, é estourada mesmo, mas é o jeito dela, que eu também sou, eu puxei um pouco dessa família, o jeitão assim de falar alto, né, de ser esporrento, é o jeito todinho do pessoal do Fialho, porque praticamente eu fui criado com eles, né, o tio Edmundo, que você vê na novela, que fala tanto da vila, a vila é a vila da Dona Estela e do seu Luiz, né, o tio Edmundo é o pai do Alexandre Fialho, que é meu grande amigo, que só deu é meu grande amigo, mas é uma pessoa que nunca me destratou. Alexandre Fialho sempre me tratou bem, nunca me destratou como pessoa, sempre me teve como irmão, tá? Sempre me respeitou, tá? Nunca me denigriu, nunca falou nada de mim. Eu fiquei até impressionado, né, que quando ele achou que eu tinha morrido, botou umas mensagens lindas, né, no Face, que se eu estivesse no céu, eu estaria feliz com essas mensagens que ele passou para mim. Então, assim, são minha família. Mas alguns que já vivia na Praia Errada, aprontando, né? E que participaram desse ato. Vai ter, por exemplo, a Lili. A Lili, ela é casada e tem amante, né? Continua namoradeira.
O marido dela, que não sei se é casado no papel, mas moram junto e tem um filho com ela, esse marido dela, que trabalhava na Caixa Econômica na época, saiu com a irmã da dona Helena, que é da novela, não vou dar o nome da autora, mas é Dona Helena, que é mãe do meu melhor amigo, tá? Que hoje mora também nos Teixeira, que é um dos mais ricos lá da região. Ele e o tio dele, e o cunhado dele. E o sítio que tem ali, que era da Ivani Ribeiro, também tinha do José Ribeiro, que era outro escritor também que morava ali, que hoje quem comprou foi o Beto Barranco, né, tem uma marcenaria na Estrada dos Teixeira. Então eu não saía daquele sítio. E a irmã da Dona Helena, que hoje é casada com um dos filhos do seu Luiz, né, que saiu com o marido da minha irmã, que é o Ademir. E ela me contou, o Ademir, eu não sei se foi ela que ela me contou, né, como se isso fosse a coisa mais normal. Independente das minhas brigas com as minhas irmãs, dos problemas que tem, porque eu não brigo com as minhas irmãs, é elas que têm essas diferenças. Independente de tudo, eu nunca quero o mal das minhas irmãs. Eu nunca vou querer o mal das minhas irmãs. E falar que traiu uma das minhas irmãs está me traindo também, porque é minha irmã, é meu sangue. Eu não acho bonito traição. Né? Eu não acho legal traição. E traição, se fosse bom, Judas não dava para ver. Mas cada um faz da sua vida o que bem entender. Eu só falo isso porque eu não acho bonito. Aí depois, lá quem sai como errado sou eu, né? Entre outros assuntos que já ocorreram, porque eu costumo dizer, não mexe com o meu silêncio, que você vai ouvir barulho. Não mexe com o meu silêncio, que vocês vão ouvir barulho, tá? Porque aquele paco, bobinho, né? Porque covarde eu nunca fui, sempre fui estourado. Nisso eu puxei a tia Hilda. Tia Hilda, minha filha, mexe com ela, se rapidinho ela não virava homem, que até os cabelos dela virava chicote. Aí quer dizer, aí vem falar besteira pra mim, você não vai ouvir, tá? Porque eu não tenho paciência. Desci Gonçalves e mandava, então pra aquele lugar. Mexe com a língua dela se ela não tinha resposta na ponta da língua. Por quê? Porque ela conhecia a geração dela. Eu não respondo pela geração de hoje, que a educação é diferente. Eu respondo pela minha geração, porque ou aprendi apanhando, ou aprendia de castigo, mas tinha que aprender. Agora eu não vou ficar, eu nunca baixei cabeça para marmanjo velho, porque quando eu fugia, não era de homem, era de lobisomem saci pererê. Porque homem eu levava para mata para pegar passarinho. Então não mexe com a minha boca, tá? Porque eu tenho história para contar. E olha que esse livro vai ter muitas revelações aonde vocês vão entender e conhecer essa história. Quando foi criado o livro, Meu Pé de Laranja Lima, para finalizar, foram senhores de idade, né, eles eram da maçonaria, era do sítio da tia Tita, né, que tinha uma tia, acho que era a tia Tita, né, que tinha um centro de macumba lá nos Teixeira, né, na subida ali perto da Casa da Rosa, né, a casa da tia Tita, que era rezadeira, né, o marido dela era maçom, né, não sei se era marido ou filho dela, mas acho que não, era filho dela, era maçom, que era casado com uma das moradoras que mora ainda lá. É... que mais? Entre outras pessoas, que não vou falar nome, tá? Porque não vale a pena falar. E com o José Mauro de Vasconcelos, que também tinha um centro de macumba na Estrada dos Teixeira, que ajudava os moradores ali com cesta básica, fora o sopão de cebola que ele fazia, que eu adorava comer aquela sopa de cebola, aonde minha mãe participava desse centro, né? Não sei se era Umbanda ou Candomblé. Eu sei que quando eu entrava para poder ver, porque era um sítio, né, era cheio de árvores, que estava até em saci que a gente corria porque as ruas eram de pedra, aquelas, paralelepípedo, né? E quase que não sai, né? E a gente entrava ali, quando eu entrava para poder conhecer, que eu gostava de ouvir os batuques, né? Eu entrava, eu via minha mãe lá fazendo trabalho com a minha mãe. Quando eles viam que eu estava chegando, eles escondiam minha mãe, jogava minha mãe para um quarto e disfarçava, me levava para a cozinha para comer sopa, ou me levava para fora, mas não deixava eu ver em questão dos trabalhos que eles desenvolviam com a minha mãe. E logo depois eu saía, né, junto com meus colegas de infância, e corríamos e ia brincar, porque a minha vida nos Teixeira era só brincar, era me divertir até hoje, né? Eu fico lá com meus amigos, que eu costumo dizer que já estão tudo já adultos, mais velhos, mas eu ainda vejo aquelas crianças, porque eu costumo dizer que o que envelhece é a carne. A alma continua criança. Então, logo, logo eu vou estar voltando ao vivo, tá? Para falar com vocês sobre o sarau, onde nossa amiga Elci, que é uma atriz lá de Campo Grande, me convidou juntamente com outros participantes que vai estar no dia.
e vocês vão estar assistindo ao vivo, tá? De casa, tá? Esse trabalho maravilhoso que vai ser realizado lá em Campo Grande. Eu vou estar de Luluzinha, eu falei para ela que é de Zezé, mas é para trazer um pouco a graça, eu vou estar indo de Luluzinha. Até comprei a maquiagem, né? As empresas me ajudaram aqui e eu consegui comprar a maquiagem, né? Para poder estar fazendo o look da Luluzinha, né? E assim poder trazer essa diversão para toda a família e para todas as pessoas que lá estiverem. Então, galera, tenha uma boa noite aí para você. Muito obrigado pelo carinho, tá? Eu falei que ia fazer um breve, mas acho que esse breve foi até do que eu imaginava. E é isso aí. Eu tô um pouco, vou estar me restabelecendo, né, fisicamente, né? Eu tô muito abatido, não tenho me alimentado direito devido à depressão. Aquela depressão é uma coisa horrível, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, ainda mais o meu problema de saúde, né, que agora eu vou estar lutando, né, que eu vou estar fazendo os exames, vou estar me procurando, ainda mais agora que, graças a Deus, eu estou começando a ter a aproximação dos meus filhos, né, que já tem anos que eu não vejo, e estavam afastados de mim por causa das más línguas, mas o tempo vai mudando as pessoas, vai mudando o coração, porque eu também eu fui muito rebelde com a Jandira, não aceitava hoje o que eu vivo e o que eu passo em questão dos meus filhos, eu entendo ela, né? Infelizmente, o único problema de Jandira é a ambição e ser uma pessoa má, né? Mas ela já tentou ser mãe uma vez, mas devido a não aceitar as correções dela, eu era muito respondão, né? Então isso foi causando esses problemas. E a separação entre eu e Jandira, assim, questão da negócio, quando ela casou com o Raul, ela me chamou para morar com ela, né, em Nova Iguaçu. Eu que não queria ir, porque eu era muito apegado com o seu Paulo, que no caso é o Benedito Ribeiro, e com a dona Estefânia, que no caso é a Petronilha, que nós a chamamos de Dona Abigail. E eu não queria ir, né? Sempre quando ela vinha me buscar, eu fugia para ela não poder me ver, né? Me escondia dela. E hoje meu filho, né, passou a fazer essas mesmas coisas comigo e eu senti na pele, né, o que que ter um desprezo, né, do filho. E então hoje eu entendo minha mãe por ela ser. Só que infelizmente minha mãe não tem o mesmo pensamento que eu. Eu não tenho, jamais eu não tenho, eu não quero mal para minha mãe. Ela é minha mãe, foi dela que eu nasci. Eu só falo isso para poder as pessoas entenderem, porque a minha família, meus parentes, têm uma má impressão de mim como se eu fosse um monstro, né? A minha família, meus parentes me colocam como monstro. Então eu tenho que falar a verdade realmente do que aconteceu para que essa geração que eu não tive a oportunidade de conhecer, que são meus sobrinhos, meus parentes, meus primos, possa saber realmente a realidade das coisas, dos fatos que ocorreram, porque eles sempre falam da versão deles. Eu nunca tive a oportunidade de estar perto dos meus primos que nasceram, dos meus sobrinhos, né? É muito triste, né? E agora também tentaram afastar-me dos meus filhos. Mas o que Deus une, o diabo não separa, né? Então, assim, eu vou estar assumindo meus compromissos com meu filho a partir do ano que vem. Esse Natal agora eu vou estar ajudando eles também, né? Para ajudar ele a ajudar eles no Natal agora também vou estar ajudando. Então eu vou estar começando a acatar mais com o meu compromisso, vou me reguer, tá? Vou voltar aos meus trabalhos, minha ativa. Ano que vem já vou começar a trabalhar com as crianças aqui da comunidade na parte de alfabetização, com as apostilas e a cartilha que eu vou estar fazendo, para que essas crianças possam se manter informadas em questão do desenvolvimento, em questão do conhecimento, do entendimento na história, né, que estão tirando aí todos os livros das escolas, o conhecimento dessas crianças, para poder estar impondo essa globalização e dominando, né, fazendo das crianças marionete, né, na mão desse governo. Infelizmente, né, o que envelhece só é carne, porque lembra quando a gente era criança? Juntava um grupo de pessoas para poder pegar um só. Aí dizia que fugia era covarde. Covarde não é quem fugia. Covarde é quem juntava um grupo de pessoas para poder pegar um só, porque não tinha capacidade de ir sozinho. Então, quero mandar um grande beijo aí para o pessoal aí dos Teixeira, que são os meus amigos de infância, meus amigos do coração, minha família do coração, que eu sei quem é meu amigo e que sei quem é meu inimigo, tá? Quero mandar um grande abraço aí pro pessoal de Jacarepaguá, da Taquara, de Curicica, pessoal da Rocinha, pessoal de Vargem Grande, Vargem Pequena, pessoal da região aí do Rio de Janeiro todinho, pessoal de São Gonçalo, Niterói, que também tem participado e apoiado e acreditado no meu trabalho, isso para mim é fundamental. Em breve a gente vai estar recebendo doações de brinquedos, né, valores em dinheiros altos, né, que as pessoas vão estar contribuindo. Então, conto com o carinho e a força de vocês para poder trazer essa diversão e essa alegria para as crianças aqui da comunidade. Então, Luluzinha, tá, vai estar dia 1º em Campo Grande, no Sarau,
contando as suas histórias em questão dos seus projetos e trazendo o desenvolvimento e o conhecimento e a diversão para todos que lá estiverem. Quero mandar um grande beijo aí para minha amiga atriz Elci Soares, minha amiga e minha mãe do coração. Um grande abraço aí para você. Muito obrigado pelo carinho, pelo que você veio. Adorei o convite, tá lindo, já até compartilhei aí no Face, tá? E que Deus abençoe você e toda a sua família. Tenha uma boa noite e muito obrigado pelo carinho. A paz de Zezé Lima, do meu pé de laranja lima.